A residência médica é a ponte entre a vida de estudante e a vida profissional. É um momento de decisões e de tensão. É nesta etapa da longa preparação do futuro médico que ele define sua área de especialização. Mas é também a fase de um novo vestibular. E a concorrência, dependendo da especialidade, pode ser ainda mais acirrada do que na época da seleção para a faculdade. É que as vagas oferecidas para a residência no país ainda estão muito abaixo do número de médicos formados. Os desafios da residência médica. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o coordenador geral da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, Danilo Aquino Amorim. O programa de hoje faz parte da série Você tem fome de quê? Tema da 22ª Semana Científica da FMP Fase. No caso deste episódio, a gente tem duas fomes aí no mesmo tema: saúde e educação. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, Fátima. Para quem está assistindo e não é da área médica, como é que funcionam os programas de residência médica? A residência médica é a fase da nossa formação em que o treinamento em serviço, ou seja, o treinamento em hospitais, centros de saúde, são realizados para a formação do médico especialista. Então, durante essa fase da nossa formação, o médico, sob a supervisão de médicos mais experientes desse serviço, tem a sua formação no âmbito da especialidade. E a seleção é bem difícil, né? Como é que funciona esse processo de seleção? Sim, a seleção ela é, diria, semelhante ao que a gente tem com o exame vestibular, devido ao fato de o número de oferta de vagas de residência médica ser menor do que o número de estudantes, né, de médicos recém-formados que procuram ingresso nesses programas de residência. Isso gera uma concorrência muito alta e as formas de seleção são as mais diversas possíveis. Tem prova teórica, tem prova prática, tem entrevista, é ainda mais detalhado, né? Sim, cada programa tem autonomia para definir como vai elaborar a sua forma de seleção, mas em geral eles utilizam tanto uma prova teórica, que pode ser de múltipla escolha, discursiva, uma prova prática, que não acontece em todos os programas, mas em grande parte deles existe, e a entrevista, que avalia currículo, o histórico da formação do estudante ao longo da graduação. E como é que acontece essa aprendizagem na unidade de saúde? Então, é um aprendizado supervisionado. O estudante, né, o médico residente, ele é inserido integralmente no serviço de saúde, passa a fazer parte da equipe que presta cuidado aos pacientes, é um elemento fundamental dessa equipe de cuidado, mas todo o processo de aprendizado precisa ser feito com o acompanhamento do supervisor, né, que existem várias denominações, em geral é o médico preceptor daquele programa de residência médica que deve acompanhar o residente em todas as etapas, em todos os períodos da formação. Esse residente nunca pode estar sozinho no atendimento, né? Exatamente. Como é um médico em formação, que está se aproximando das práticas, do cotidiano dessa especialidade, ele precisa estar 100% do tempo supervisionado. É o que acontece na prática? Não, a gente sabe que essa não é a realidade. Em muitos cenários, na verdade, o médico residente ele é utilizado como uma mão de obra barata, ele toca o serviço, é o responsável, na verdade, por prestar todos os serviços daquela população, aos pacientes. Em grande parte dos programas, infelizmente, não existe uma supervisão, uma preceptoria bem organizada que garanta a supervisão e o aprendizado do estudante, do médico residente, durante todo o período da sua formação. E muitas vezes, antes de estar com a experiência necessária, ele é forçado a tomar decisões ali na hora, né? Sim, isso gera uma série de inseguranças, principalmente para o paciente, principalmente em situações de emergência e mesmo em situações cotidianas. Como não é um médico que está preparado para aquela atividade, ele está em formação, isso coloca em risco o paciente e o serviço em geral. Ou seja, o correto seria esse preceptor ou os preceptores estarem ali atuando o tempo todo, né? Exatamente. É através dessa troca de experiências, dessa supervisão, que o médico residente vai se formar e se tornar um especialista para aí sim poder atuar sem uma supervisão. Hoje o número de vagas para residência está muito aquém dos médicos formados, né? Quais são as especialidades que têm essa relação candidato-vaga mais acirrada? As residências mais procuradas são aquelas que costumam ter um retorno financeiro mais elevado. Principalmente dermatologia, radiologia, anestésio, são as mais procuradas porque costumam ter um retorno financeiro maior. O Brasil ainda tem uma carência muito grande de formação de especialistas. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos
pontos fundamentais ainda para a estruturação do Sistema Único de Saúde. O Brasil precisa discutir com seriedade e de acordo com o interesse público a formação de médicos especialistas. Isso é um gargalo muito grave na estruturação do Sistema Único de Saúde. Vários países já tiveram experiências exitosas que podem servir de inspiração para o Brasil. A gente precisa estudar e precisa pensar e refletir com toda a sociedade, realizar um debate franco e democrático com as entidades médicas, universidades, os gestores municipais, locais e federais do Sistema Único de Saúde para pensar uma política séria de formação de especialistas para o Brasil. Isso é fundamental para o futuro do Sistema Único de Saúde. Você falou aí de experiências internacionais, você pode citar algumas? Então, países que têm sistemas universais, como o Brasil, já têm experiências que são importantes e podem ser utilizadas para o caso brasileiro. Eu citaria o caso do Canadá, Portugal, Espanha e mesmo o Reino Unido, que são experiências muito interessantes, que não são totalmente replicáveis no Brasil, mas que servem de inspiração. Todos esses países, quem define o número de especialistas que o país vai ter é o gestor de saúde, o sistema de saúde. É o interesse público que define o número de especialistas no país. No Brasil, isso não acontece. Hoje, quem define o número de especialistas no Brasil é a própria categoria, a corporação médica é quem define esse ordenamento da formação de especialistas. Não há, por parte do Sistema Único de Saúde, do gestor do SUS, a determinação, olha, de acordo com as necessidades da população, com o perfil epidemiológico da população brasileira, nós precisamos de formar X cardiologistas, Y anestesiologistas, tantos médicos de família. Isso não acontece no Brasil hoje. A gente não tem uma regulação por parte do Estado, por parte do Sistema Único de Saúde, a definição do número de especialistas em cada uma das especialidades. E aí você já começou num caminho que eu ia te fazer uma pergunta, que é como atrair residentes para as áreas que o Brasil mais precisa, que a população mais precisa, Psiquiatria, ginecologia, pediatria, medicina de família, Sim. O importante é que essa questão da atração do profissional, ela é multifatorial. Uma série de elementos influem na decisão do estudante, do recém-formado, de optar por uma especialidade, mas de uma maneira geral a gente precisa, primeiro, estruturar o Sistema Único de Saúde, eu não diria primeiro, mas paralelamente a essa ordenação da formação de especialistas, de modo a garantir e valorizar essas principais demandas por formação de especialistas. O que isso significa? A principal demanda, o especialista fundamental para a estruturação do Sistema Único de Saúde é o médico de família e comunidade. Então a gente precisa pensar em uma política de valorização da medicina de família e comunidade, da atenção básica no Brasil, valorizar esse profissional, garantir estabilidade no seu emprego, garantir condições dignas de trabalho, com equipe multidisciplinar, com garantias de condições de trabalho dignas, para aí sim, através desse processo, você atrair profissionais e fixar nessas áreas prioritárias. Então é um processo dinâmico que depende tanto da valorização da residência, da oferta de vagas necessárias para essas especialidades, quanto da estruturação da atenção básica, dos serviços de saúde e da valorização desse profissional. Eu diria que o médico de família e comunidade é central, assim como outros países já chegaram a essa conclusão, para estruturar o Sistema Único de Saúde. Não quer dizer que a gente não precise dos outros profissionais, é fundamental também que o SUS defina políticas muito bem estabelecidas para as outras especialidades. Mas a medicina de família e comunidade, a atenção básica, é o ponto central para a estruturação do Sistema Único de Saúde. A Lei 12.871, que instituiu o programa Mais Médicos, estabelece como outubro de 2018 a data limite para que a gente tenha a relação candidato-vaga, uma vaga para cada médico formado. É possível atender essa meta? O que falta para chegar lá? Olha, a gente está muito próximo dessa data e a gente pode dizer com certeza que não é possível alcançar essa meta. Uma série de fatores estão envolvidos com essa questão. Primeiro porque desde a aprovação da Lei do Mais Médicos, a Lei 12.871 em 2013, se esperava, para chegar a essa meta, um investimento massivo, principalmente na atenção básica, na medicina de família e comunidade, que seria a especialidade que abarcaria a maior parte desses médicos residentes, mas isso não aconteceu, pelo contrário.
Desde 2013, o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde se agravou. As políticas econômicas de ajuste fiscal fizeram com que o Sistema Único de Saúde tivesse seus recursos diminuídos e fragilizou ainda mais o serviço de atenção básica. Isso impediu que a meta fosse alcançada, que já era audaciosa em 2013, hoje a gente tem clareza de que não vai ser possível alcançar essa meta. No entanto, é importante refletir qual foi a perspectiva que a Lei 12.871 trouxe para a residência médica e qual um projeto que pode ser construído para a residência médica no Brasil. A opção da Lei 12.871 é fazer com que todos os estudantes, todos os médicos recém-formados passassem por 1 ano ou 2 anos na medicina de família e comunidade. Não existe outra experiência internacional semelhante a essa, não existe respaldo de outras experiências que estruturou a formação de especialistas a partir dessa perspectiva. O ideal, o que deveria ter sido pensado e já foi colocado por uma série de entidades àquela época, que a gente deveria sim, a gente deve universalizar a residência, é necessário ofertar uma vaga de residência para cada médico formado, mas não é necessário e nem possível que todos os médicos formados passem 1 ano ou 2 anos pela medicina de família e comunidade. O ideal é que a gente tenha, do total de vagas de residência médica, em torno de 40% a 60%, a depender da demanda do Sistema Único de Saúde, 40% a 60% de vagas para a medicina de família e comunidade. As demais vagas são divididas nas outras especialidades de acordo com as necessidades sociais de saúde. Então, isso seria o ideal na formação médica. Essa questão que veio pela Lei 12.871, na verdade, ela não resolve e até agrava em alguns pontos. Porque você não precisa fazer com que, por exemplo, o neurocirurgião passe 1 ano na medicina de família e comunidade para depois entrar na residência que dura em torno de 5 anos. E seria uma espécie até de pedágio para todas as residências, né? Tem até uma discussão se o médico formado quiser fazer uma segunda residência, se ele tem que passar novamente pela medicina de família. Sim, são coisas que sequer estão regulamentadas, que geram muitas dúvidas entre os estudantes. E pensar a residência, ela é uma questão difícil devido aos interesses que estão por trás da formação de médicos especialistas no Brasil hoje. Não é uma questão simples, não foi, né? A Lei 12.871 reflete esses interesses, né? Foi uma possível conciliação dos interesses que operavam ali no Congresso Nacional quando da aprovação dessa lei, e é preciso observar que a forma como está colocada, ela não é viável hoje e pode gerar distorções na formação de médicos especialistas. Por isso é importante pensar em uma política séria, livre dos interesses, sejam econômicos ou corporativos, na formação de especialistas no Brasil. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre os desafios da residência médica. Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre os desafios da residência médica. Nosso convidado é o coordenador-geral da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, Danilo Aquino Amorim. Danilo, hoje a gente tem um problema aí de uma distorção também, que entre a relação de vagas oferecidas, que a residência médica ela tem uma alta relação com a fixação do médico, né? E a gente tem atualmente 60%, mais de 60% das vagas na região sudeste. Não é à toa que 70% dos médicos hoje estão nas regiões sul e sudeste, principalmente nas capitais. Como é que a gente resolve essa questão? Esse é um problema complexo que a gente precisa abordar de forma articulada, tanto o setor saúde quanto o setor educação. De fato, é comprovado que a residência médica fixa o profissional naquela região. Geralmente o médico costuma ficar para trabalhar e se fixar com a família na região onde ele fez a residência médica. E para articular isso às demandas do Sistema Único de Saúde, é fundamental que a gente pense de uma maneira global essa questão da fixação do médico. Então, o que a gente precisa fazer? E de maneira articulada. Primeiro, ofertar programas de residência com qualidade e supervisão, conforme está definido pelo Marco Legal Brasileiro,
nessas regiões. Então, é importante interiorizar os programas de residência médica. Paralelo a isso, e para que isso aconteça, é fundamental aumentar o investimento e a estrutura dos serviços de saúde nessas regiões. Eu tenho até um dado aqui que na região norte, por exemplo, estão apenas 4% dos médicos formados no país, né? Sim, e são os grandes vazios assistenciais que nós temos no Brasil atualmente, né? Isso é uma questão muito grave que coloca ainda mais distante aquela perspectiva de garantir o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros que foi colocado na Constituição. O que nos levou a essa situação tão distorcida, com essa concentração tão grande na região sudeste e sul? São vários fatores, mas alguns a gente pode apontar. Primeiro, o próprio desenvolvimento econômico das diversas regiões do Brasil. O médico, principalmente o médico especialista, que demanda muita tecnologia dura, eu digo, aparelhos e insumos para desenvolver a sua prática profissional. A grande parte desses insumos, dessas condições tecnológicas de atuação do médico estão concentradas na região sul e sudeste. Então isso atrai e fixa o profissional médico. Em paralelo, a gente tem uma distorção, principalmente relacionada ao financiamento do Sistema Único de Saúde. Ele é historicamente subfinanciado e é um subfinanciamento desigual, né? Em regiões que têm maior demanda, que têm mais necessidades de saúde, o financiamento é ainda menor. Então isso vai gerando uma precarização dos serviços de saúde, o que não atrai o médico para essa região e também gera uma deficiência do aparelho formador. Como você não tem serviços adequados, bem estruturados, você atrai e consegue estabelecer poucos programas de residência médica nessa região. Um outro fator também fundamental nesse processo é a formação dos médicos no Brasil hoje, né? Historicamente, o perfil do estudante de medicina é um perfil muito elitizado, né? Os filhos da classe média alta e da classe rica no Brasil é quem teve a possibilidade de ingressar nos programas, nos cursos de graduação em medicina. Isso é histórico. Isso faz com que poucos profissionais tenham interesse em atuar nessas regiões, tanto por questões históricas, de questões familiares, mas também de infraestrutura. Então é uma questão multifatorial que não dá para colocar a culpa em uma única questão e enfrentar esses vazios assistenciais também demanda uma discussão profunda e uma ação articulada, que envolva tanto o desenvolvimento loco-regional, a estruturação de serviços de saúde de qualidade, em conjunto com a estruturação de um aparelho formador, tanto de graduação quanto de pós-graduação, no caso a residência médica, nessas regiões. Só assim a gente vai conseguir enfrentar esses vazios assistenciais. Paralelo a isso, é importante também pensar nas condições de trabalho dos profissionais de saúde, e aí não são só os médicos, né? A gente sabe muito bem que para fazer saúde de qualidade, para promover saúde, a gente precisa de uma equipe multiprofissional que dê conta do cuidado da população. Então é importante pensar em condições de trabalho, e aí eu digo concurso público, plano de cargos, carreiras e salários que atraiam esses profissionais para essas regiões do Brasil. Nessas condições de trabalho estão também questões de estrutura e até material de trabalho, né? Em que medida os problemas de infraestrutura nos hospitais em que os residentes estão ali realizando o aprendizado influenciam nessa experiência? A falta de infraestrutura e as condições precárias de atuação, ela tem primeiro um impacto, que é o mais grave, que é na assistência à população. A população que não tem acesso a serviços de qualidade. Acho que essa é a questão mais grave que está colocada. E como consequência também é um fator que prejudica a formação dos profissionais de saúde, e aí não só os médicos, mas todos os profissionais que estão nesse ambiente formador ficam prejudicados no seu processo de formação. Porque naquele momento ele precisava de determinado material para conseguir fazer o procedimento adequado e tem que fazer um outro procedimento, né? Isso. E como ele está em uma fase muito crítica, que é a fase da formação, é quando ele está aprendendo a realizar determinados procedimentos, determinados diagnósticos e condutas, é uma fase muito importante da formação. E se já nessa fase você não tem condições adequadas para estruturar um processo de ensino-aprendizagem adequado, isso prejudica e compromete a atuação desse profissional por um longo período de tempo. E essa, infelizmente, é uma realidade vivida pelos residentes em boa parte dos hospitais, né? Sim. É uma questão geral que está diretamente relacionada ao financiamento do Sistema Único de Saúde. O Brasil optou na Constituição de 88 por estruturar um sistema único e universal de saúde que garantisse o acesso e a qualidade do serviço para toda a população, mas não estruturou uma política de financiamento adequada para esse sistema. Então, desde a sua criação, o SUS é subfinanciado.
E aí ele não conseguiu dar conta do seu objetivo constitucional, do objetivo que a sociedade brasileira espera dele, porque a gente não conseguiu determinar um montante de recursos adequado para esse sistema. Se a gente comparar o SUS, o investimento em saúde no Brasil com qualquer país, seja os nossos países vizinhos ou outros países que têm sistemas de saúde semelhantes ao brasileiro, o SUS é aquele que tem o menor investimento, seja total, seja per capita. Isso comparado a países vizinhos, por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, que não têm sistemas universais de saúde, fazem um investimento per capita maior que o Brasil. Isso compromete o sistema como um todo e tem como consequência o comprometimento também da formação. Outra falha apontada hoje nos programas de residência é a questão da sobrecarga, são 60 horas, né? E também a remuneração muito abaixo do mercado. Quer dizer, aquele médico que decide se especializar, ele vai ter que passar um tempo com uma remuneração baixa, né? Isso. Essa questão da carga horária talvez seja uma das questões mais críticas. 60 horas é o máximo que está estabelecido na lei, mas no dia a dia, na realidade, a gente sabe que isso acontece em pouquíssimas especializações, em pouquíssimas residências médicas. A gente convive com residentes que fazem 100, 120 horas semanais. Isso é muito grave. Primeiro, por uma falta de fiscalização e avaliação dos programas de residência. Segundo, por uma estrutura hierárquica e de assédio moral que existe dentro dos serviços médico-hospitalares. Isso é uma questão muito difícil de ser enfrentada, mas que precisa ser colocada, precisa ser discutida, que é a questão da hierarquização. O médico residente, principalmente aquele do primeiro ano, chamado R1, ele não tem praticamente nenhuma autonomia e está submetido hierarquicamente aos residentes dos outros anos, aos médicos assistentes daquele serviço, aos supervisores da residência médica. E esse residente, na grande parte dos programas, é explorado e realiza carga horárias semanais superiores a 100 horas de trabalho. Isso e é a muito proporção grave. Que deveria ser de 10% a 20% dessa carga horária utilizada para atividades teóricas acaba não acontecendo. Porque imagina, se você tem a responsabilidade de conduzir um serviço, de prestar assistência a determinada população ou determinados pacientes, e você faz cargas horárias extremamente altas, você não tem tempo para se dedicar ao estudo, ao estudo em casa, ao estudo conduzido pelo próprio estudante, e também compromete muitas atividades teóricas dos programas de residência. A gente não pode esquecer, a residência médica é um processo de formação, é uma pós-graduação, lato sensu, e nesse processo de formação, o estudante, no caso o médico residente, precisa ter condições adequadas, tanto do serviço de saúde, quanto de condições de trabalho para poder desenvolver o seu aprendizado. Você falou da importância da equipe, né? Em que medida o estudante das faculdades de medicina está sendo preparado para atuar nessa equipe? O cenário ele é diverso, né? Cada universidade consegue conformar um aparelho formador que envolva outros profissionais de saúde, mas o diagnóstico geral é que no Brasil ainda é muito incipiente uma formação interdisciplinar. A gente vê isso claramente na ponta, no serviço. Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles têm muita dificuldade de trabalhar em equipe. Isso é uma questão que precisa ser trabalhado, porque o cuidado integral que a gente precisa oferecer aos pacientes, ele só é possível com uma equipe multiprofissional, bem estabelecida, que respeite as determinações e as funções de cada um nessa equipe e que compartilhe o cuidado de maneira a garantir a integralidade para aquele paciente. Então, a competência coletiva, né? Isso, que precisa ainda ser muito explorado, é muito incipiente. A gente tem algumas iniciativas interessantes, tanto na graduação e no âmbito da residência também, mais recentemente, os programas de residência multiprofissional. É um aspecto muito interessante porque já na formação, em serviço, você consegue articular tanto profissionais, o profissional médico com outros profissionais, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, que eu diria que são, na verdade hoje, a parte do corpo de trabalho, né, da força de trabalho do Sistema Único de Saúde, mais de 70% é de nível técnico. A gente também precisa aprimorar as relações desses profissionais, quebrar estruturas hierárquicas e submissas de formas de trabalho e caminhar em um trabalho coletivo, compartilhado, cogestionado e que consiga articular todos esses profissionais para garantir a integralidade do cuidado.
Ok, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os desafios da residência médica. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre os desafios da residência médica. Nosso convidado é o coordenador-geral da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, Danilo Aquino Amorim. Danilo, é preciso desenvolver um sistema que dê suporte à educação médica continuada? Sem dúvida. Hoje, o cenário que a gente tem no Brasil, infelizmente, é que depois da residência médica, são poucas as estruturas que garantem a formação continuada do profissional médico. Infelizmente, hoje, quem faz educação continuada dos profissionais médicos é a indústria farmacêutica, que procura esses profissionais com novas atualizações, com novas medicações, e a partir daí faz a educação continuada desses profissionais. Inclusive, bancando os congressos. Exatamente. Financia e dá congressos, oferece cursos de capacitação nesses congressos das especialidades. Então a gente tem uma influência muito grande da indústria farmacêutica, do complexo médico industrial, na educação continuada dos profissionais médicos. Isso é uma questão grave, que a gente precisa refletir, porque a gente sabe que, em média, o profissional médico, depois da graduação, ele fica atuante por 40 anos. Então, você teve a graduação de 5 anos, uma residência de 3, 4 anos, e o que a gente tem depois desse período? Como manter esse médico atualizado, garantir que ele esteja articulado com as políticas públicas e com as políticas de formação, de atendimento, de prestação de serviços de saúde. Essa é uma questão fundamental que precisa ser analisada e, principalmente, garantir que o interesse público, que o Sistema Único de Saúde tenha mecanismos de garantir a educação permanente dos profissionais de saúde. E evitando uma série de distorções que acontecem atualmente, né? Sim, uma dessas distorções é a influência da indústria farmacêutica. As iniciativas que a gente tem ainda são insuficientes, precisam ser aprimoradas, mas já são experiências positivas, como, por exemplo, a UnaSUS, que é um programa, a Universidade Aberta do SUS, que faz a formação continuada dos profissionais de saúde. Mas ainda não tem a capilaridade e o número de cursos de atualizações suficiente para garantir todo esse processo. Uma outra novidade é a avaliação nacional seriada dos estudantes de medicina, a ANASEM. Qual a sua opinião sobre ela e quanto ela pode ajudar ou não a melhorar a formação dos médicos? Então, a avaliação seriada, como foi pensada e colocada lá na Lei 2.871, ela pode ser um instrumento muito potente de melhoria da qualidade da formação médica. Mas tem algumas questões que precisam ser colocadas nessa avaliação. A DENEM, lá em 2013, quando a lei foi aprovada, já colocou que, enquanto grande parte do movimento médico, das entidades médicas, estavam preocupados em impedir a vinda de médicos estrangeiros, a DENEM já denunciava as questões relacionadas à formação médica. Uma delas, a avaliação seriada. A gente colocou 3 questões muito simples para que essa avaliação pudesse ter um efeito positivo. Primeiro, que não fosse uma avaliação punitiva, que não punisse o estudante que teve um desempenho satisfatório naquela avaliação. Segundo, que não fosse uma avaliação ranqueadora, que não fizesse rankings tanto dos estudantes quanto das escolas médicas. Então não podia ser ranqueadora. E segundo, que a matriz de competências, a matriz, na verdade, seria algo semelhante, de uma maneira um pouco grosseira, aos conteúdos da prova, fosse discutido amplamente com todos os atores e sujeitos envolvidos com a educação médica. Garantido esses 3 pré-requisitos, a gente poderia sim ter uma avaliação formativa. O que isso significa? O diagnóstico que essa avaliação vai fornecer para o estudante ao 2º, 4º e 6º ano é um instrumento muito potente de dizer, olha, em determinadas competências, em determinadas áreas você está com deficiência. Olha, essa faculdade em determinadas áreas tem deficiências. E ao longo da formação você teria a oportunidade de corrigir esses problemas. Infelizmente, uma série de alterações e de proposições em relação à ANASEM podem fazer com que essa avaliação perca o seu caráter formativo e indutor de transformações e melhorias na qualidade da formação médica. Que perspectivas temos hoje, então,
para a educação na saúde? Olha, a gente tem um período muito conturbado atualmente e pensar tanto as políticas de formação quanto as políticas de assistência à saúde, o SUS como um todo, porque dentro do Sistema Único de Saúde a gente tem a função de formar os recursos humanos, a gente precisa pensar nas proposições que estão colocadas atualmente. E a gente tem um ataque muito grave, uma questão muito séria, que é a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, número 241, que propõe congelar os gastos primários do governo por 20 anos. Isso significa congelar os investimentos em saúde, educação, previdência, saneamento, moradia, todos esses investimentos sociais por 20 anos. Uma série de estudos conduzidos tanto pelo IPEA, pelo Conselho Nacional de Saúde, mostram que a partir de 2 anos, caso essa proposta de emenda seja aprovada, depois de 2 anos a gente vai, na verdade, ter uma série de redução nos investimentos em saúde e educação, podendo chegar a 300 bilhões em 20 anos, de redução em 20 anos. Isso é muito grave, porque compromete o já subfinanciado Sistema Único de Saúde e compromete também todas as políticas educacionais, desde a atenção básica até o ensino superior. Então, essa proposta de emenda à Constituição ela é muito grave, na verdade ela é um retrocesso civilizatório. Caso ela seja aprovada, a gente vai colocar o Brasil uma série de anos atrás, no que a gente estava conseguindo a passos muito lentos estruturar em uma democracia que de fato garantia os direitos sociais, que garantia a universalidade dos serviços tanto de saúde, educação, assistência social. Então a perspectiva que a gente tem hoje é que se essa PEC for aprovada, a gente vai enfrentar nos próximos anos uma série de dificuldades no Sistema Único de Saúde. Para você ter uma noção, o que pode acontecer? O Brasil está envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo e isso demanda mais investimentos em saúde, porque aí as doenças crônicas passam a ser as mais prevalentes. Isso exige mais cuidados, exige cuidados domiciliares, então aumenta os gastos do Sistema Único de Saúde. Essa PEC ignora esse cenário, porque em vez de você aumentar os recursos da saúde nos próximos anos, você vai reduzir. Então a gente pode caminhar para uma situação de extrema desigualdade, de fragilidade das condições de saúde da população. Porque além de comprometer o Sistema Único de Saúde, os serviços de saúde, também compromete as condições de vida da população. Porque vai limitar os investimentos em saneamento, moradia, alimentação e tudo isso está diretamente relacionado com as condições de saúde. Então eu diria que hoje o futuro da saúde, o futuro da educação, na verdade o futuro da sociedade brasileira está colocado na PEC 241. Então é uma tarefa de todas as pessoas, movimentos, instituições que prezam pelo crescimento e desenvolvimento da sociedade brasileira, para a garantia dos direitos sociais, para a construção de fato de uma sociedade mais justa e que garanta saúde, educação, moradia para todas as pessoas. Essa parcela da população precisa lutar contra a PEC 241, porque ela pode comprometer gravemente o futuro do Brasil nos próximos anos. E isso desde o nível micro, do que a gente conversou aqui o tempo todo sobre residência, formação médica, fica completamente comprometido, a gente não consegue avançar, pelo contrário, a gente deve retroceder com essa PEC. Então é uma tarefa fundamental garantir que essa PEC não seja aprovada para a gente conseguir, quem sabe, no médio prazo, retomar a construção dos direitos sociais no Brasil. E vocês hoje já estão vivenciando aí as dificuldades geradas pelo corte de bolsas na residência? Sim, essa política do ajuste fiscal, de cortar dos direitos sociais para garantir o pagamento de juros e amortizações da dívida pública, isso já tem gerado uma série de repercussões no nosso dia a dia. Há 2 semanas o Ministério da Educação anunciou o corte de novas bolsas de residência, tanto médica quanto multiprofissionais, para os próximos anos. Ou seja, não tem mais expansão de residência médica e de residência multiprofissional. E como a gente conversou aqui hoje, existe uma demanda clara de aumentar a formação de especialistas para garantir a estruturação do Sistema Único de Saúde. Isso é uma amostra do que está por vir com essa política de ajuste fiscal, de redução dos direitos e de fragilidade da democracia brasileira. Com uma meta de, em 2018, estar oferecendo uma vaga para cada formado, né? Exatamente. Você tem uma lei que coloca a demanda de universalizar a residência e o próprio Ministério da Educação congela, impede que tenha novas bolsas, isso é completamente contraditório, mas reflete qual é o projeto para a saúde, para a educação, para o Brasil como um todo que está colocado atualmente.
O cenário não é muito radiante, é um cenário meio cinzento por enquanto, mas quais são as suas expectativas para o futuro? Eu não tenho dúvida de que tanto o movimento estudantil, a juventude, vai se engajar nesse processo de construção de um novo projeto nacional de Brasil. Infelizmente, hoje, atualmente, o cenário é obscuro, mas o sentimento de utopia, de necessidade de construção de um país melhor, de um lugar onde as pessoas possam viver com a garantia dos direitos sociais, com a garantia de uma vida plena, eu acho que isso move a juventude, move grande parcela da população, e eu tenho certeza que essa parcela da população brasileira não vai deixar com que a gente tenha retrocessos na construção de um país que tem tudo, que tem um potencial gigantesco de garantir vida plena para todos os seus cidadãos. Eu acho que esse é o futuro, essa é a perspectiva. A gente tem o pessimismo da razão, mas é a utopia, é a necessidade de construir esse país que nos move, e a gente não abre mão dessa tarefa. Por mais que hoje seja difícil, o futuro é a nossa tarefa e a gente não vai abrir mão de construir e lutar por ele. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Danilo, e a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Eu espero você. Até lá.